Bom, nós continuamos falando sobre saúde, nós vamos falar sobre a relação da osteoporose e da menopausa. Com ela, a doutora Mariana Mello, ginecologista da Assembleia Legislativa, está aqui mais uma vez com a gente. Tudo bem, doutora? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vinda. Prazer novamente estar aqui. Doutora que está sempre toda quinta, né? A gente abre esse espaço para a gente falar da questão da ginecologia, sempre abordando um tema que envolve a saúde da mulher. Isso. Nesse caso aqui, doutora, menopausa e osteoporose. Então, existe uma relação muito importante entre a menopausa e a osteoporose. A osteoporose é uma doença que acomete muito mais mulheres do que homens. E a relação está justamente com o estrogênio, que é o hormônio que cai durante a menopausa, após a menopausa, né? A partir da menopausa, a mulher começa a ter uma perda acelerada de osso, o que já acontece a partir dos 30 anos. Tanto homem quanto mulher começa a perder osso devagarzinho a partir dos 30 anos. Com a menopausa, que acontece ali entre 45 e 55 anos, esse processo ele se acelera. E aí a mulher passa a ter uma fragilidade óssea, um risco de fratura e a osteoporose. Em outras conversas que a gente teve, doutora, a senhora disse que às vezes a menopausa ela tem um tempo maior de duração, não é isso? Essa questão do osso também começa ali no início ou mais no final? Então, começa a partir da queda de hormônio. Sim. Lembrando que a menopausa, ela na verdade é um evento da mulher. Sim. Né? A menopausa é a última menstruação da mulher. Esse período que envolve a menopausa a gente chama de climatério, Sim. que é o período onde a mulher começa a ter sintomas da queda hormonal e vai até os 65 anos. É um período de 30 anos de sintomas, né? A partir do começo da queda de hormônio, a mulher começa a perder osso. A menopausa, né, que é esse evento que mostra que o ovário parou de funcionar, faz com que ela perca ainda mais osso. Então, sim, é uma coisa que acontece desde os primeiros sinais de queda hormonal, mas que se acelera após a menopausa. O que a mulher deve fazer? Então, hoje nós estamos com uma expectativa de vida muito grande, né? A mulher vai viver muito mais tempo, graças a Deus. 30, 40 anos após a menopausa. Então, a gente precisa gerenciar esse envelhecimento. Existe hoje um conceito que a gente chama de gestão de envelhecimento, que é para a gente ter uma reserva do que a gente vai perder. E a mulher, como ela vai perder osso, vai perder músculo, vai perder colágeno, vai perder massa encefálica, ela precisa ter uma reserva de tudo isso. Então, como o assunto hoje é osteoporose, a recomendação que nós temos é que essa mulher invista em osso antes da menopausa acontecer. Como que ela pode fazer isso? Com exercícios físicos, né? A mulher que é sedentária, ela não tem estímulo para esse osso se multiplicar, ter um crescimento mais robusto. O exercício físico, principalmente aquele de impacto, de correr, de bater o pé no chão, de ir contra a gravidade, ele estimula o osso a crescer, a produzir uma matriz óssea. Então, principalmente, é ter exercícios físicos, é ter uma dieta rica em cálcio. A maioria dos brasileiros não consome a quantidade mínima de cálcio. Então, ter uma dieta rica em cálcio, não fumar, não beber. A senhora falou nessa questão do cálcio, né? Quais são os alimentos que têm o cálcio? Vamos orientar exatamente qual a quantidade que a gente precisa no dia a dia. Certo, olha, para você ter uma noção, Jordivá, a quantidade mínima de cálcio que todo mundo precisa seria 1.000 miligramas por dia. A gente sabe que o brasileiro ele consome menos do que 500 miligramas. Menos da então, metade. Menos da metade. Quais são os alimentos ricos em cálcio, né? Os derivados de leite, leite e derivados lácteos são as fontes mais ricas que nós temos em cálcio. E logo após vem vegetais verdes escuros, né, como brócolis, couve, né, espinafre. Precisa de uma concentração maior. Vagem também entra nisso? Vagem, abóbora, sim. ou nem tanto? Com concentrações menores. Sim. Os alimentos verdes escuros, eles são mais ricos em cálcio do que Pimentão? Outros. Pimentão nem tanto. Nem tanto. Nem tanto. Agora, qual que seria a quantidade? Você está falando no leite, por exemplo. Se a pessoa gosta de leite, 1, 2 copos por dia, como é que é? Então,
A gente tem as porções de cálcio, né? Então, o ideal seria a mulher consumir pelo menos 3 porções de cálcio ao longo do dia. Então, um copo de leite é uma porção de cálcio, um copo de iogurte, uma tigelinha de iogurte, ou de coalhada, ou o queijo, se for o queijo de cortar, o queijo Minas, né? Uma fatia média da espessura de um dedo. Ou se for aquele queijo do supermercado, que já vem no pacotinho, seria 2 fatias de queijo. Cada item que eu falei é uma porção de cálcio. Certo. Agora, além disso, tem algum suplemento também que a pessoa pode usar? Porque às vezes ela tem dificuldade nisso. Sim, a mulher climatérica pós-menopausa, ela precisa de uma suplementação adequada, não só de cálcio, mas de magnésio, de zinco, a vitamina D, né, que é um hormônio que nós produzimos pela exposição solar. Geralmente é baixa porque nós evitamos o sol, não é? Nós estamos aqui sempre dentro de um ambiente fechado, então nós temos uma pouca exposição solar, então nós temos níveis de vitamina D baixo, que é indispensável para uma boa saúde óssea. Se a pessoa tivesse que tomar sol, quantos minutos por dia seria suficiente? No mínimo 30 minutos. 30 minutos? Por dia. O que não acontece. Não acontece. E o ideal seria a gente ter uma exposição em áreas grandes do nosso corpo, né? A gente não sai pelado na rua. Não é verdade? Então, assim, o ideal seria pegar sol nas costas, pegar sol na barriga, né? O sol na mão e no rosto, ele não tem benefício, digamos assim. Ele só tem o malefício de envelhecimento, né? De manchas na pele, de risco de câncer, etc. Doutora, e se a pessoa, por exemplo, ela talvez não tenha esse cuidado todo, aí já descobre quando a osteoporose já está instalada, alguma coisa assim, durante esse período de menopausa. Quais são as saídas? Então, a terapia hormonal, né, quando bem indicada, quando não existe uma contraindicação, é o tratamento padrão ouro para essa mulher que tem osteoporose, que tem sintomas relacionados à menopausa, né, como calorões, alteração de memória, como a gente já conversou, né, sono, alteração de libido, secura vaginal. Essa mulher, ela tem benefício de usar a terapia estrogênica. O osso, ele tem receptor de estrogênio. Ele é um tecido sensível ao estrogênio. Então, quando a gente repõe esse hormônio que está em falta após a menopausa, nós estamos barrando essa perda acelerada de osso e a gente está dando um estímulo para esse osso voltar a ser produzido. Então, o padrão ouro seria a terapia hormonal, né? Se ela tem uma osteoporose já avançada, com risco de fratura muito alto, então a gente começa a usar outras medicações mais específicas para a osteoporose. E a boa notícia é que o estado de Goiás acho que um dos únicos do Brasil, ele tem todas as medicações, mesmo as de alto custo, pelo SUS. Maravilha, tá certo. Doutora Mariana Mello, ginecologista da Assembleia Legislativa, muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigada. Tá certo.